Chegamos em mais uma noite maravilhosa desse Paraná abençoado. E hoje a gente vai trazer o protagonismo e a visibilidade dos homens trans. A gente vai entender um mundo tão complexo como o nosso mundo, mas, na verdade, se a gente pensar no respeito, ele é bem simples. Então, é um mundo super prático. E hoje eu vou trazer uma pessoa que eu acompanho já há algum tempo, né? Vou trazer o protagonismo de um homem trans maravilhoso, um homem trans que é caracas de bom, nossa, ele é tudo de bom. Eu vou trazer hoje o Fabião Algarte, que vai falar um pouquinho sobre quem ele é, expectativa, né? A gente vai entender um pouco dessa pauta, que as pessoas acham que é uma pauta nova, mas se a gente for pegar a história de militância do João Nery, a gente vê que não é uma pauta nova. Olá, Fabiano! Oi, minha querida, boa noite. Eu agradeço muito o convite, eu fico muito feliz de você ter me trazido para cá hoje. Nossa, eu fico até emocionado. Afinal de contas, você foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei no Transgrupo Marcela Prado, ainda acompanhado, na primeira vez que eu fui para entender o que era o processo transexualizador. Foi você que me deu boas-vindas e você que me atendeu várias vezes lá. Então, para mim, é muito emocionante estar aqui hoje. Que massa. Fabiano, o projeto, ele fala, a gente está trazendo vários protagonistas, homens e mulheres trans do estado do Paraná, e ele começa com Eu Sou, né? Eu acho que para nós é muito importante nós sabermos quem nós somos e principalmente as pessoas saberem. Quem é o Fabiano? Verdade. Então, pessoas, eu sou o Fabiano, eu tenho 46, vou fazer 47 dia 30 agora de janeiro, tá? Sou um homem trans. A minha transição, ela se efetiva, o processo transexualizador começa efetivamente em novembro de 2017. Boa noite, Larissa. Que é a primeira vez que eu apareço no Transgrupo Marcela Prado, aqui em Curitiba, e sou recebido pela Renata, maravilhosa, sensacional, querida, calorosa, assim, como sempre. E entendo como é que esse processo pode ser feito. Eu passei a minha vida toda fazendo de conta que eu não podia fazer isso, que isso não era para mim e que não conseguiria passar por esse processo, tá? Primeiro porque como eu sou uma pessoa das antigas, eu existo antes da internet, né? Eu sou da década de 70, sim, 74. Embora desde os 4 anos de idade eu não usasse mais nenhuma roupa feminina, e os meus pais foram muito sensacionais porque sempre respeitaram isso em mim, a gente não sabia que nome tinha isso, a gente não sabia o que dizer para isso, a gente só sabia que eu era uma pessoa que era diferente de todo mundo, que não se parecia com a pessoa que parecia que eu era. Eu era diferente do que eu parecia, então eu podia parecer quem eu quisesse ser. E nesse sentido, meus pais foram muito, muito maravilhosos, por me deixarem não mais ficar travestido de menininha. E foram muito sensacionais por perceberem que assim eu era diferente numa sociedade que era terrível, né? Numa sociedade que é muito cruel, tudo bom? Que podia ser muito má com as pessoas diferentes. E eles me ensinaram coisas muito importantes. Eles me ensinaram autoestima e me ensinaram que para eles eu sempre ia ser amado, então eu sempre podia correr. Eles não entendiam muita coisa, gente. Meus pais não são formados. Meu pai chegou a começar letras, mas largou porque eu fiquei doente e não tinha condições. E minha mãe não é formada, minha mãe foi costureira, meu pai foi técnico da Copel. São ambos aposentados. Minha mãe tem 70 anos, meu pai está com 76 agora. Tá? São senhores de idade, não é uma coisa assim, nossa, que novinhos. Tá? E a gente sempre foi, vamos crescer sendo diferente e pensando, poxa, eu sou diferente, eu tenho olhares diferentes, eu gosto de diferenças, mas eu não sabia o que eu era. Eu fui descobrir a transgeneridade quando eu entrei na faculdade de psicologia, e ela enquanto patologia clínica, né, do DSM-4 na época que eu estudei, e eu falei, cara, isso me define um pouco, mais ou menos, só porque eu não acho que isso é uma doença mental. Isso não é um transtorno mental, isso me parece uma outra coisa. Porque no DSM-4, na época, ele via como um transtorno mental, né? E quando eu estava na Federal fazendo psicologia, numa das tertúlias, que era um encontro que a gente fazia de estudantes de psicologia da Federal, da PUC e da Tuiuti, que na época era uma faculdade,
o pessoal da Tuiuti contou que eles iam começar um tal de processo transexualizador. Inclusive a Carla Amaral, aqui de Curitiba, que ajuda a fundar o CIPAT do SUS, participou. E sim, família é muito sensacional, Larissa. Quando ela apoia a gente, quando ela entende o compromisso do amor incondicional. Quando não, ela também pode ser uma coisa muito ruim. E a gente precisa ter coragem de dizer coisas ruins perto de mim, não, levantar e sair. Né? Quando o pessoal da Tuiuti diz assim, nós vamos começar o processo transexualizador na década de 90, e eu falei, beleza, vou fazer, é a minha vez. Cheguei lá e eles não sabiam como fazer com os homens. Com as mulheres trans, eles sabiam o que fazer o tratamento hormonal. Com os homens, eles não sabiam. Então, eles iam começar com anabolizantes experimentais. E aí eu tive medo, porque eu fui uma criança doente pra caramba, doente a ponto de gastar o dinheiro da família, desde do meu pai, por exemplo, não poder fazer faculdade. E eu pensei, não é para mim. Só que chega um momento na vida em que não existe não é para mim. Chega um momento em que você ficar dentro de um armário, por mais que você seja desconstruído, libertário e queira falar sobre política e sobre respeito à identidade do outro, ficar dentro do armário de si mesmo é muito ruim. Ser travestido de lésbica, para mim, foi adoecedor. Chegou um momento em que eu estava tão doente que eu disse, eu não posso mais. Fabiana, era isso que eu ia perguntar para você. Nós, mulheres trans, a gente tem, antes de mais nada, eu quero agradecer a presença na live da mãe Vanderly, que é uma mãe pela diversidade lá de Jacarezinho. Também eu vi que a Catuxa já entrou, a Larissa entrou, já foram dando oi. O rodapé sempre está aparecendo aí alguns comentários. Para nós, mulheres trans, a gente é aquela criança viada, né? A gente sempre dentro do rolê é criança viada. E vocês são criança, você falou era caracterização que as pessoas definiam você como lésbica. Porque assim, ó, quando, na minha infância, na década de 70, começo da década de 80, a gente chamava isso de macho, mulher macho. Era como se chamava. E assim, isso se chamava uma criança, gente. Eu tinha 5 anos de idade, jogando bola com os moleques na rua. Isso não fazia nenhum problema, os meninos não estavam nem aí. E eu tinha pai de criança gritando: sai de perto dessa mulher macho, que era eu. Eu tinha 5 anos. Vi que legal esse tipo de violência que você faz com uma criança de 5 anos? Só que os meus pais diziam: ignora o que eles falam porque eles não te conhecem. E eles vão tentar te agredir porque você é diferente. Então isso me ajudou muito, porque às vezes era muito ruim. As crianças não me tratavam assim, mas os adultos sim. E sim, eu era uma criança macho, sim. Eu era criança que... eu estudei num colégio particular, bolsista, né? Que a gente é pobre, mas é bolsista. Estudei num colégio particular quando era criança, que o Nossa Senhora de Lourdes, que tinha 2 uniformes. Tinha o uniforme das meninas, que tinha era camisa, colete, calça ou saia e sapato. Eu só usava calça. E o uniforme de educação física, que depois se tornou uniforme de tudo quanto era colégio, né? Que era aquele padrão de Adidas, né? De nylon e tal, aquela camisetinha, que depois virou uniforme normal. Eu só ia para a escola e ia feliz da vida, de camisa, colete, calça e sapato. Eu não ia de saia, mas nem que a diretora pedisse. E graças a Deus, nenhuma diretora nunca pediu. Mas Fabiano, por exemplo, assim, eu acho que nós, mulheres trans, por exemplo, assim, a escola para mim era um período bem perturbador, né? Que eu era tanto atacada pelas crianças e pelos pais das crianças. Tanto é que amigos da infância eu não carrego, né? Porque eu acho que às vezes era desconfortante para um pai dos meus vizinhos ter um filho, né? Uma criança viada brincando com seus filhos. E então a minha infância acho que ela foi toda roubada, Fabiano, se eu parar para pensar, sabe? Boa noite, mãe pela diversidade do Rio Grande do Sul. Acho que a minha infância ela foi toda roubada. É uma parte da minha vida que eu não sei, eu não me encontro, sabe? Eu não me encaixo. Até adolescência, assim, sabe? Talvez eu comece a minha vida depois dos 14, porque antes disso era uma infância completamente mutilada. Eu acho que é o mesmo que acontece com muitos homens e mulheres trans, né? Mas com certeza. Que você teve que bem foram esclarecidos, né? Eu não tinha amigos. Tipo, eu não ia em festa de aniversário. Eu não recebia convite para ir em festa de aniversário, sabe? Tipo, festa de aniversário. Chegava na semana,
Tava o pessoal comentando que era festa do fulano, festa da Beltrano. Eu nunca fui convidado, porque eu era uma criança muito diferente. Sabe? Eu era uma criança que estava travestido de menina, só que de cabelo curto, né? Usando umas roupas diferentes, se comportando de uma maneira diferente, sendo diferente e exigindo respeito, porque meus pais me ensinaram que as pessoas vão te respeitar, independente se elas gostarem ou não de você, isso é obrigação delas, né? E as crianças, por exemplo, sabe esse negócio de vamos fazer trabalho em grupo? Você fazia trabalho em grupo? Eu nunca era chamada. Eu era a criança que a professora colocava num grupo. Aí, quando eles perceberam que eu tinha uma inteligência científica funcional, né, eu era uma criança cientificamente inteligente, eu aprendia muito rápido, me entendiava rápido na escola também, aí as pessoas se interessavam para que eu tivesse né, nos grupos específicos, né, de trabalho, porque eu fazia o trabalho, mas só. Não porque eu era uma pessoa legal, ou porque gostavam de mim. Os meninos jogavam bola comigo porque eu jogava bola bem. Mas eu não podia jogar bola nas Olimpíadas do colégio, por exemplo, porque futebol era coisa de menino. Porque, claro, você joga com a genitália, não joga com o pé. Sempre foi. O processo da minha infância foi extremamente excludente e os meus pais trabalhavam muito com isso, a sensação de não se sentir sozinho por causa disso. Porque a pessoa... O meu pai, sabia? Hum. O meu pai, por exemplo, eu sempre fui muito tecnológica. Meu pai sempre, então tinha videogame, eu tinha tudo dentro do meu quarto, que lá fora era um ambiente bem ruim para mim, hostil. Então eu não brincava na rua, porque não é que eu não brincava, ninguém brincava comigo, né? Sim. Trabalho de escola, como você falou. Eu era colocada no grupo porque o professor colocava, mas na verdade eu lembro que eu era excluída. É uma infância que roubam das crianças, das nossas vivências, né? Espero que hoje isso seja melhor discutido, né? Como isso é adoecedor, né? O que eu vejo hoje é que isso depende muito da família e do estabelecimento de ensino, tá? Por exemplo, é muito absurdo que hoje em dia eu ainda tenho escola falando sobre azul e rosa, coisa de menino a menino. Tá? Né? É um absurdo, mas isso tem. Eu tenho 3 sobrinhos de 5 anos, é uma das minhas melhores qualidades, é ser tio, tá? Eu tenho 3 sobrinhos de 5 anos e eles estudam numa escola que é machista, porque para mim isso é machismo. Tá? Dizer que tem cor de rosa, tem coisa que menina faz, que menino não faz, que menina dança balé e menino faz judô, não faz sentido. Você vai usar os mesmos membros para fazer a mesma coisa. Sabe? Que menina faz costura e menino faz jardinagem. Aqui em casa, quem entende de jardinagem é a Bárbara. Eu gosto de dar ponto para fazer, para cerzir, pregar uns botões, essas coisas. Quem faz isso sou eu. Minha mãe é costureira. E gosto. Tá bem tranquilo. Eu acho que teve 2 perguntas do professor William, não sei se você conhece, ele é um professor de Londrina. Você teve algum texto sobre sexualidade e gênero na sua formação em psicologia? Sobre as transexualidades e travestilidades? Algum professor falava disso? E tem mais outra pergunta também. Deixa eu ver, eu acho que ele também... geralmente, quando se fala de transexualidade na formação em psicologia, é de uma forma patologizante. Acho que era isso que a gente tinha falado. William, é assim, ó. Eu entrei em psicologia em 1992. Ser gay era patologizante. Naquela época. Homossexualidade era um desvio. E um desvio, uma perversão, no sentido moral. Não é uma perversão no sentido de uma reversão, de uma alteração. Não. É no sentido moral. Não é no sentido físico de forças mudando de vetor. Não. Então, nessa época, na década de 80, já se falava... Quando a pessoa quando ela tem um conhecimento na área de exatas, ela já fala do vetor, que tem módulo, direção e o sentido. Ele vai querer colocar o vetor em algum lugar, né? Vai fazer todos de vetores, e aí a gente vai... É o hábito! Mas um pouquinho tem a falar, né?
que precisa, é um segmento de reta, precisa de 2 pontos, que vai ter um modo de direção. Pior é que é bem por aí, né? A física não sai, não adianta. Então, Por falar professor, em física, eu estou vendo atrás de você tem Albert Einstein, né? E a Audrey Hepburn. A Audrey Hepburn, além de ser uma atriz maravilhosa, que quebrou uns paradigmas sensacionais quando ela disse: eu vou fazer bonequinha de luxo, não interessa se você acha que eu não sirvo para ser prostituta, eu sou uma atriz, eu sirvo para ser o que eu quiser. Também foi uma grande humanista que trabalhou pela defesa dos direitos humanos, né? Junto com a ONU. Então, eu admiro muito essa mulher, além de ser uma atriz espetacular, foi uma pessoa sensacional que foi representando a ONU até o fim da vida, né? E o Albert Einstein, que para mim é um sujeito que mudou meus paradigmas quando eu comecei a ler sobre essa nova estrutura da física, né? Sobre essa microfísica, sobre essa física do universo em tão pequenas dimensões. Então eu sou muito fã dos dois, então eu fico com eles pendurados na parede e quando eu tenho dúvida eu olho para trás para ver se eles me ajudam. Ah, é? Então, professor, é assim, ó. Não tinha nada sobre transgeneridade, transexualidade, nem nada na faculdade. Eu estudei isso quando a gente estava lendo numa disciplina de psicopatologia, que era uma disciplina que estudava o DSM-4 na época, quando foi se falar de transtorno de sexualidade. Pronto. Né? Que era um transtorno de personalidade que se vinculava à questão de gênero. Só. E foi falado exatamente assim e acabou. Enfim. Eu tentei escrever na época, eu queria escrever sobre orientação sexual. Tá? Eu queria escrever sobre o olhar do desejo, eu queria escrever sobre o olhar de si mesmo e o olhar do desejo, como a gente se vê e como a gente vê o que nos chama atenção. E eu não pude, eu fui vetado por vários professores, eu comentei isso agora há pouco com uma colega de faculdade, uma colega de psicologia. Eu fui vetado por vários professores da faculdade, dizendo que eu não podia falar sobre homoerotismo, sobre homoafetividade, porque eu era, na época, homossexual. E só uma pessoa cis, hétero, branca, podia falar sobre isso. Então, assim, além de ser patologizante, nós éramos desqualificados da capacidade de falar sobre o discurso. Tá? Eu não podia falar. Hoje em dia eu acho maravilhoso, porque a gente olha para as faculdades, tem um monte de gente trans escrevendo, falando, discutindo. A mesma coisa, na psicologia, você não podia, não só não podia, como não tinha, tá? Na minha turma, por exemplo, na Federal, não tinha negros. Tá? Então, negros também não podiam falar sobre racismo, porque eles tinham um ponto de vista distorcido. Então, não, a gente não podia falar sobre transgeneridade, homoafetividade, homossexualidade, não podia falar sobre nada, porque o discurso sempre foi patologizante sobre a diferença. Hoje em dia que ele tem mudado, e não em todos os espaços acadêmicos, tá? Eu fiz uma semana acadêmica ano passado, numa faculdade de São Paulo, em que o negócio foi muito ruim. Muito, muito, muito ruim. As experiências que os alunos estavam trazendo de psicologia eram muito ruins com relação à diferença, principalmente com a transgeneridade. Patologizante mesmo. Deixa eu perguntar para você que, por exemplo, assim, os outros falavam assim, a questão da homossexualidade. Eu, particularmente, eu nunca me senti homossexual. Para mim, eu sempre fui mulher. Mesmo antes da transição, eu nunca me achei, pertencente a homem. Assim, eu sou mulher e acabou. E aí, depois, quando a gente descobre a questão da transexualidade, né, que a gente vê que assim a homossexualidade são pautas bem distintas da transexualidade, e às vezes eu vejo que é muito, principalmente da pauta trans, entrar dentro do movimento LGBT, porque muitas vezes as pessoas não nos reconhecem nem como homem nem como mulheres, né? Elas, a partir do momento que souberem da sua genitália, você já passa a ser uma mulher, e a partir do momento que a questão da minha genitália, eles já vão querer colocar como um homem. Então, eu vejo assim que a questão da transexualidade, que por mais que a gente caminhe dentro do movimento LGBT, eu acho que são pautas bem distintas, né? Eu acho assim que o gay, por exemplo, e a lésbica não sabe o que é ir no banheiro quando não se identifica. Eu não estou deslegitimando, pelo contrário, estou falando da transexualidade. Por exemplo, assim, se me colocarem, me encaminharem para ir para um banheiro masculino, eu acho que só o fato de ver aquele homenzinho com a bengala já vai ser um tiro na minha cabeça,
né? Então, por exemplo, assim, e aí eu vejo que o movimento L, G, muitas vezes querem falar pela gente, mas eu acho que a gente não caminha junto com a homossexualidade. A gente é singular dentro das nossas complexibilidades, né? Sim, com certeza. Assim, eu nunca me vi homossexual e eu achava muito doido o prazer que eu sentia quando alguém me confundia, sabe? E depois eu entendi que tipo, quando eu tava sentado com a minha namorada lá, bacaninha, e alguém dizia, o que que o senhor quer? Eu falei, eu te amo, tá ótimo, maravilhoso, tá, só isso eu já quero, tá bom. Antes da Glória a transição. Deus, aleluia! E Canta! assim, sobre o banheiro público, eu vou te dizer uma coisa. Antes da transição, eu era capaz de passar 5 horas num bar ou numa balada e eu não ir no banheiro de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu evitava ao máximo o estresse, porque é estressante. É estressante. Eu não consigo explicar para uma pessoa que não é trans o nível de estresse que você tem por ter que entrar num banheiro repleto de gente diferente de você a ponto de te assustar estar naquele lugar. Porque é isso que eu sentia. Eu me sentia desconfortável e assustado de ser obrigado a ir no banheiro feminino. Depois da transição, querida, eu vou no banheiro do shopping só para dizer que eu fui. Porque é meu direito ir ao banheiro. E eu faço uma coisa aqui em Curitiba que toda vez que o pessoal, os meninos estão no começo da transição, porque eu tenho medo de ir no banheiro, eu vou com você. Vamos marcar, a gente vai no shopping e vai no banheiro junto. Vamos marcar, vamos lá. Tu vai entrar ao banheiro, tu vai se sentir bem, tu vai se sentir confortável, porque é um direito nosso. Cara, o direito de ir ao banheiro, eu não tô pedindo nada, eu não tô querendo usar energia atômica para criar o teletransporte, embora eu queira, mas eu tô falando de usar o banheiro. O banheiro é uma necessidade fisiológica. Vocês sabem o que é usar o banheiro. Vocês não vão no banheiro para, sei lá, N coisas. Vocês vão no banheiro para algumas coisas. Eu quero usar o banheiro, eu tenho bexiga. É. Olha lá, Derek falando que já levou baile em banheiro de shopping. Eu devo dizer que uma das coisas que mais me facilita o uso do banheiro é a passabilidade, que é uma coisa horrível de dizer, mas é verdade. Eu saio na rua, as Isso pessoas não sabem que eu sou trans, eu tenho que dizer que eu sou trans. E tenho orgulho de dizer e acho importante falar. Né? Acho fundamental. tem. Eu acho, na minha concepção, por exemplo, assim, eu acho que acho que a nossa primeira luta enquanto pessoa trans, assim, em termos de sociedade, é a luta de ir no banheiro. Eu vejo assim que para mim eu sempre trabalhei em shopping, então eu lembro que nem lembro quando foi, mas era muito tempo atrás. Tipo assim, no Barigui, eu, Hum, eu então eu passava igual você, tempo sem ir no banheiro, aí depois eu fui comunicar a administração do shopping, aí eu comecei a usar o banheiro das pessoas especiais, né? gente, que absurdo. Na minha época, isso há mais de 15 anos atrás. Então, tipo assim, eu lembro que eu ia, para mim não ter que ir no banheiro masculino, eu ia no banheiro das pessoas, né, no banheiro das pessoas cadeirantes lá, né? Aí, na Uhum. época, eu não conhecia calcinha trans, então eu passava fita Pô, para esconder. E aí, para mim, se eu pensasse que eu ia ter que ir no banheiro, eu ia ter que tirar aquela fita e ia me cortar tudo. Então, eu vi assim ao longo dos anos como as coisas foram acontecendo e depois eu lembro quando literalmente assim o shopping tipo me deu em 2012 o direito de ir ao banheiro feminino, assim, sabe? E aí eu lembro que era todos os shoppings. Aí eu trabalhei numa empresa chamada Zuti uhum. Calçados, em Curitiba, então tinha loja em todos os shoppings. É, então para mim era sempre um avanço, o ir ao banheiro, sabe? Eu expressar a minha maior conquista, né? Então, para mim, o banheiro. E aí, Fabi, a gente vai bater num grande retrocesso, que o direito de ir ao banheiro ainda não foi votado pelo STF. Exato. A gente começou brigando pelo direito de ir ao banheiro, ganhou a retificação, mas o banheiro ainda não. Né? A gente ganhou a Não é retificação um de prenome no absurdo? meio do caminho, mas o banheiro ainda não. Hum. Não é absurdo isso, Fabiano? É claro que é um absurdo, gente. É o direito de uma necessidade fisiológica. Vocês querem o quê? Que a gente use fraldão?
Você quer. Sério, vocês querem mesmo. De repente tem um cara, que nem eu, barbudo, meio careca e gordo, entrando no banheiro feminino? Não quero. Não querem. Nem vocês vão se sentir confortáveis, nem eu. Eu vou continuar usando o banheiro masculino e eu não tô nem aí. Eu tenho um direito legal e legítimo de fazer isso, com ou sem retificação de prenome e gênero, com ou sem passabilidade. E acho um absurdo, porque ainda, quando um menino trans entra no banheiro, o machismo é tão severo que de vez em quando, antes dele ter uma passabilidade, ele ainda é chamado de viadinho. Sério, gente. É 2021, Nossa. era pra gente ter carro voador e vocês estão chamando as pessoas de viadinho dentro do banheiro? Pelo amor de Gente, Deus, né? é um absurdo, é um absurdo. Eu vejo assim que a gente precisa avançar muito, e eu acho que a pauta trans ela precisa avançar, que eu acho que a gente está à margem de tudo e à margem de todos ainda nesse grande resgate social. Tá Nas sim. minhas andanças, nas minhas E a gente- andanças, Fabiano, eu vejo quantas pessoas ainda estão em volta de um caso, várias pessoas trans estão se blindando, se colocando, se apresentando ao mundo como uma pessoa cis por medo de expressar sua transexualidade, né? Gente, Aquela máxima que a gente ouve que eu não gosto. Quantas pessoas ainda estão no armários, né? é perigoso, gente, sério, é perigoso. A questão de você garantir e defender a sua identidade é uma questão de preservação da sua vida, tá? As pessoas são cruéis, tá? Confie em mim, as pessoas são cruéis. As pessoas são selvagens. Se você fingir ser quem você não é e descobrirem, vai ser tipo uma cena de Boys Don't Cry, só que pior. Sabe? Aquele filme Meninas Não Choram, do século passado? Esse mesmo. Vai ser daí para pior. Confie em mim, tá? Eu sei que a sociedade é violenta, eu sei que a sociedade é agressiva pra caramba, mas a gente não tá sozinho. A gente precisa aprender uma coisa que fortaleceu o movimento LGB durante muito tempo, que é o gueto. A gente precisa procurar os nossos, a gente precisa procurar as pessoas trans. A gente precisa lidar com mais pessoas trans, andar com mais pessoas trans, conversar com mais pessoas trans. Procurar as ONGs, procurar as pessoas conhecidas, dialogar. A gente não está sozinho. A gente não está sozinho. E é perigoso você querer ficar sozinho e você fingir que você é uma coisa que você não é, porque eu sei o quanto essa sociedade é violenta. Gente, foram 9 estupros, e eu não vou dizer que são corretivos, porque eu nunca fiz nada errado, são estupros de ódio. Tá? Chamar o estupro de corretivo vai dar uma chance de redenção a esse cara violento e estuprador. O que ele faz é violência, o que ele faz é exercer ódio contra você. Não se esconda, procure, saia junto. Junto a gente sempre vai ser mais forte. É uma coisa que é fundamental, a gente procurar a existência coletiva. Pô, Renata é um farol no estado do Paraná. Vai achar a Antra. A Antra é um lugar espetacular para você conhecer gente. Sabe? Tem pessoas maravilhosas, sensacionais. Carol, Catiuxa, aqui no Paraná. Tem Bruna Benevides, tem Sara York, tem Carolina, tem gente espetacular nesse país. Maravilhoso. O movimento de homens trans no Nordeste é tudo de bom. A gente tem gente para tudo quanto é lado. Vamos procurar, vamos atrás. A gente precisa conversar, a gente precisa estar junto. Porque é isso que fortalece a nossa existência. Não é estar sozinho, é estar acompanhado. Fabiano, só para reforçar isso que você falou, então eu vim para o interior, para Apucarana, porque eu fiz um projeto chamado Tô Passada, do Marcela Prado, Maravilhoso. que buscava colocar homens e mulheres trans dentro da universidade. Aí no rolê deu certo, acabei passando, vindo estudar engenharia aqui na UTFPR de Apucarana. Só que aquela coisa assim, você entra com a sua transexualidade, aí a universidade fala que o teu lugar não é ali e que você tem que ser cis. Só que eu não sou cis, né? Eu sou trans. E aí, então, eu posso ser trans desde que eu não expresse a minha transexualidade e não queira reverberar isso dentro do espaço acadêmico. Isso é extremamente adoecedor dentro da Exatas. E aí eu comecei a procurar minhas irmãs trans na cidade, porque eu precisava do meu convívio.
Eu preciso, porque eu não consigo, Fabiana, desabafar particularidades do meu corpo, ou até mesmo de relacionamento, para uma pessoa cis. Sim. Não, são limitações, entendeu? É a anatomia do meu corpo, é como é que o meu corpo se expressa. Então, eu precisava procurar outras meninas trans. E aí eu encontrar as meninas trans aonde? No ponto de prostituição. Então, por exemplo, assim, aí eu estava me afastando. É muito interessante essa questão, né? Você entra dentro da universidade, você ocupa um lugar de privilégio, você começa a abrir mão da sua transexualidade, entre aspas, e excluir a tua população que já está mais ainda excluída. E se você quiser ser incluída, você tem que sair desse espaço acadêmico. Então, por exemplo, assim, eu vejo que muitas vezes é isso que acontece com a gente, né? A gente precisa se fortalecer enquanto corpos trans, enquanto corpos travestis. Porque eu acho que essa dor de homem trans, ela vai esbarrar na minha em algum momento, principalmente na questão de se olhar no espelho e não se identificar, na questão do ir ao banheiro e muitas vezes você não ser legitimado ou legitimada enquanto ir, a questão de, eu não sei você, mas eu vejo assim, para mim também, Fabiana, festa de casamento, eu não me lembro de ter sido convidada, festa infantil, batizado, eu não me lembro de nunca ter sido chamada. Parece infantil piorou, né? Aí as pessoas falam assim, Renata, é que eu não quero que você sofra constrangimento. Mas eu acho que, na verdade, essas exclusões nos constrangem muito mais, né, Fabiana? Se você não quer que eu sofra constrangimento, então quando você me levar na sua casa, iniba quem me constrange. E não me exclua da sua vida para que eu não sofra constrangimento. Eu acabei de ser constrangido por você, não é? Quando uma pessoa fala assim, olha, estou te excluindo de uma parcela da sua vida, da minha vida, porque eu não quero que você sofra constrangimento, você está sendo constrangido por essa pessoa. Foi exatamente isso que a pessoa te disse, sabe? Eu fui convidado, o último casamento que eu participei, que eu fui convidado, foi o casamento da minha irmã, que eu fui convidado mesmo, de fato, olha, vai, quero que você vá, em que eu estava junto com ela, e eu não tinha feito a transição ainda, tá? E ela fez questão, era uma igreja católica, ela fez questão de me deixar no altar, e eu estava de terno. E eu estava lá, de terno, no altar do casamento dela, e não deixou ninguém abrir uma boca, ninguém falou um A. Se alguém tinha alguma coisa contra, guardou para ele, enfiou, porque não teve problema. Mas eu não tenho, eu fui casamento da minha família que me ama, da parte que não me ama também não fui, não fiz a menor questão. E acho que os processos de exclusão que as pessoas fazem dizendo que eu não quero que você se constranja, então não vou te chamar, são uma forma muito prática e muito fácil de você não se responsabilizar por combater o preconceito que você vê seu amigo passar. É muito fácil você bancar o isentão. Não vou te chamar para você não ficar constrangido. Meu, se você vê alguém me constranger, vai lá e fala a boca. Para com isso, cara. Qual é o problema de você dizer, olha, na minha casa você não vai ser preconceituoso? Que dificuldade tem para você? Não é? Esse negócio de, eu sou seu aliado, até tenho amigos que são trans, é preconceituoso pra caramba. Eu até tenho amigos que são cis. Isso não sou estranho pra você? Soa. Eles não conseguem, o preconceito, o machismo, a misoginia e o preconceito com a população trans é tão impregnado no discurso das pessoas que parece natural. As pessoas não percebem quão preconceituosas são. Derek falando, no casamento do meu pai fui de social masculino e ninguém falou nada. Foi a primeira festa de família que ninguém falou nada. Cara, Derek, achei sensacional. De verdade, parabéns para você. Eu sei que a primeira vez que a gente sai assim tem que ter uma certa coragem, né? A primeira vez que a gente sai vestido de si mesmo, que as pessoas chamam de travesti, tem que ter muita coragem. Porque travesti a gente tava antes, né? Ter uma coragem de ser quem se é numa sociedade que mata as pessoas que são quem são é muita coragem. E ninguém percebe. Eles acham que a gente está impondo alguma coisa. E, na verdade, eu estou assim. Eu, particularmente, estou impondo para a sociedade o direito que eu tenho de ser feliz e de ser respeitado nesse meu direito. Ponto. Que é o que todo mundo faz. Né? Deixa eu perguntar para você. Você nasce no interior do estado e
Deixa eu perguntar, como é que você vê essa migração e essa construção de cidadania também? De sair de ser de um corpo do interior e ir para uma cidade maior? Eu migro muito pequeno, eu migro muito novo. Eu não passei pelo processo de construção de uma identidade completamente interiorana. Porque meus pais se mudam muito cedo para Curitiba por causa de promoções de carreira do meu pai, né? Meu pai era funcionário da Copel. Então, a Copel joga você, tipo o exército, né? Para tudo quanto é canto, né? Se você ser promovido, você vai para casa do caramba, depois você volta, não sei o que, não sei o que lá. Copel tinha dessas. E ele conseguiu uma promoção muito boa para Curitiba e veio para Curitiba com a minha mãe e comigo. Eu era muito pequeno. Então, assim, a minha existência do interior é quando eu volto para ficar com a minha família. Porque aí em Apucarana eu tenho um núcleo familiar muito sensacional. Tem uma cena que eu conto sobre duas tias minhas de 74 e 84 anos de idade, a primeira vez que elas me veem depois da minha transição, tá? E elas, tipo, elas ficaram sabendo porque minha mãe contou, mas eu nunca tinha falado com elas e voltei para Apucarana para vê-las cheia de pavor, né? Do tipo, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Elas não vão aceitar, vai dar algum problema. E assim, cresci com elas porque eu passava as férias na casa delas, né? Vinha férias de escola, eu pegava o busão, ia para Apucarana e boa, ficava em Apucarana até acabar as férias, desde criança, desde pequenininho. E quando eu cheguei lá, eu tomei, acho que uma das maiores emoções da minha vida. E eu fico emocionado de lembrar das minhas duas tias pequenininhas, né? Porque eu sou mais alto que ela, vindo me abraçar, felizes as duas, aqueles cabelinho branco, aquela dificuldade de andar, e elas fofas, dizendo, meu Deus, que homem lindo que você é. Que cara maravilhoso que você tá. Olha que barba maravilhosa. Fabiana, eu vou chamar Oi. a Léo Ribas. Chama assim. A Léo. A Léo é para estar uma convidada. Deixa eu ver se ela está aí. Eu vi a Léo dando boa noite, acho que sim. Será que ela está aí? Deixa eu ver. Fabiana, vai falando um pouquinho, enquanto eu vou ver se eu consigo trazer a Léo. Vai falando Isso, aí. Vai falando tá. um pouco ao vivo. Então, assim, e foi esse momento que as minhas tias falam comigo, que as minhas tias me acolhem pela primeira vez depois da transição, foi uma daquelas das sensações mais fofas que eu já tive, sabe? De acolhimento mais maravilhosas que eu já tive. E foi muito engraçado, porque todo o tempo que a gente ficou lá em Apucarana com elas, a minha mãe errou meu pronome algumas vezes, e é uma gafe que ela cometia com uma certa regularidade na época. E a minha tia mais velha, de 84 anos, olhou na cara dela e disse assim, não tem como você errar. Um homem lindo desse jeito, você vai chamar de ela? É impossível. É um ele, presta atenção. 84 anos, sabe o que minha tia fazia? Minha tia que olhava, catava café. Ela não tem educação formal nenhuma. Ela não precisa de uma cultura, não sei o quê. Ela era uma pessoa acessível que entende que o respeito ao outro está acima de tudo. 84 anos. Fazia um pão caseiro maravilhoso. Jesus. Isso é diferente. Isso faz diferença, sabe? E para mim foi mais uma certeza de que o respeito é uma coisa fundamental, é uma coisa intrínseca na sociedade humana. Isso não depende de estudo, não depende de você conhecer. Ah, porque eu não sei a terminologia. Ah, porque eu não sei como isso. Ah, porque eu nunca li nada sobre isso. Elas também não. Elas só ficaram praticando entre elas para não cometer o erro de me chamar de outra coisa. Oi, fala, querida. Desculpa. Fabiana, deixa eu só falar. Que eu acho bem, que a gente que já tem um pouquinho assim, mais de idade, a gente consegue falar de alguns personagens. Ai, que horror! Então, por exemplo, essa tua fala de parentes aconteceu com alguns parentes meus também. De eu encontrar parentes meus depois que eu via na minha infância, depois de reencontrar de muito tempo. E aí, ai, Fabiana, eu sentia tieta. Eu não sei quem que vocês são, homens, eu não sei quem que vocês são onde, mas é a sensação assim, que igual, por exemplo, ai, Fabiana, meu pai era trabalhando no Banestado, então, por exemplo, tinha uns amigos lá da infância que, tipo, nossa, muito tempo.
Aí eu lembro que eu me levava. 2017, quando eu pegava as férias, eu vou para Curitiba. Aí meu pai falou assim: vamos na casa de Fulano. Mas quem que é Fulano? Fulano trabalhou com o pai. Ai, Fabiano do céu! Aí eu falo assim, mas aí eu chamo meu pai de branco, né? Que é João Antunes Branco, filho. Eu falo assim, mas as tuas filhas não são mais claras? Quem que é essa? Porque a Renata, não lembro, eu lembro que você tinha o fulano, o fulano, a Jaqueline e a Adriane. Você traiu a Rosana? Deve não. É que ela é. Daí, e meu pai, ai, gente, eu começo a pingar, a suar. Aí eu falo assim, ai, meu Deus, vai vir coisa. Ai, é horrível essa sensação. Gente do céu. Opa, Olha quem Léo! está chegando. Olá! Que bom estar com vocês aqui. Hello, Léo Ribas. Renata, a Renata Léo, Fabiana. Tu tá me escutando? Tá escutando? Agora sim. Tá. Renata, que bom estar com você. Fabiana, que bom te ver. A Renata Fabiana, eu tenho um amor por ela, assim, que é incondicional. Uma parceira minha, uma mulher que eu admiro muito. Que show, cara. Bacana. Nisso a gente tem em comum, porque eu também sou bem doido na Ô, Fabiana, Tava... quando eu sofri uma violência, quem me protegeu, quem me resolveu meu sistema de vulnerabilidade, acionando o Ministério Público, polícia e todo o AUE, foi a Léo. Eu sempre tive muita parceria dentro do movimento trans, que sempre as minhas parceiras sempre foram a letra L. Sim. Sempre. Sempre. Sempre tinha uma mulher lésbica para me direcionar, ou para me conduzir, ou para me proteger. E a Léo representa basicamente tudo isso. Eu acho que é muito. Nós, mulheres trans, assim, a gente tem que agradecer muito a parceria com o Movimento L, com as lésbicas. Né, Léo? Obrigada. Eu acho o Movimento L muito sensacional, porque, assim, quando a gente pensa em saúde corporal, quando a gente pensa em saúde mental, o diálogo com o movimento lésbico, com o movimento bi, é muito mais funcional. Sinceramente, a LBL eu conheço há tempos, embora muita gente nem saiba que exista, né? Eu conheço há tempos a LBL, lá de São Paulo, inclusive. E por causa da marcha, né, que a gente fazia o dia antes, né, da parada. E as discussões que se fala sobre saúde, sobre segurança, o combate ao machismo, que é uma coisa que é fundamental se a gente quer combater, inclusive o preconceito com a população trans, a gente precisa sim combater machismo e misoginia, sim, porque são esses os fundamentos do preconceito com relação a qualquer identidade de gênero, qualquer uma. A estrutura opressiva da masculinidade tóxica que vem fazendo com que os homens trans se tornem machistas, é uma estrutura do machismo. O preconceito que se tenta construir para que os homens trans reproduzam essa cisnormatividade tóxica, é o machismo. E quem ajuda a gente a entender, a combater isso melhor? O universo de mulheres trans e principalmente o universo L. Então, nesse sentido, concordo plenamente. E quando a gente vai falar de saúde de corpo, a gente tem que conversar com quem? Com o movimento lésbico, que o movimento cisnormativo ignora completamente que existam pessoas que têm vagina e não são mulheres. É verdade. Sabe, Fabiana, que eu estava escutando ali, eu estou desde o começo da live acompanhando, né? E eu me reconheci muito na sua fala. Porque a minha infância foi muito parecida com a tua. Né? Eu sempre fui a mulher macho, eu sempre fui o fora do normal ali, né? Nesse rolê todo aí. Eu nunca me coloquei dentro do armário, né? Porque eu nunca coube dentro do armário. Eu sempre, no máximo, eu tive numa cristaleira, né? Que as pessoas vinham, né? E ficavam ali, dando risada ali daquilo que estava acontecendo. Mas eu me reconheci muito na tua fala. E teve um episódio que aconteceu comigo,
Agora, há pouco tempo, veja, eu estou aí, sou um pouquinho mais velha que você, eu estou aí completando esse ano 49 anos, Bacana. Veio da mesma década que você, ali, década de 70, que não foi fácil para nenhum de nós, né? Foi muito difícil, nossa, principalmente nas violências direcionadas a nós, né? Nenhum ambiente era suportável para estarmos. Mas agora, já nos anos 2000, de 2012, eu indo para uma reunião do Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, em Brasília, eu sempre saía às 6 horas da manhã aqui de Curitiba, pegava o voo, chegava lá no aeroporto de Brasília, e naquele momento eu ia trocar de roupa para ir para a reunião do conselho, né? Se sai daqui um frio, chega lá um inferno, então você vai trocar de roupa, né? Sim. E eu fui para o banheiro feminino, né? Trocar de roupa. Quando eu estou lá dentro do reservadinho, lá, bate um cara na porta. Falei, pois não, está ocupado. Não, mas é para você sair daí. Falei, mas como assim sair daqui? Não, é porque aqui é o banheiro feminino, não é o masculino. Então, eu sou uma lésbica que não performa a feminilidade, né? Sim. Eu sou um sujeito político sapatão. Sim. Então, essa violência vivida, porque é lógico, a gente agride, né? A gente agride a masculinidade, então, essa agressão, esse enfrentamento que a gente faz, ele nos torna alvo desse tipo de preconceito. Mas você veja, isso foi agora, em 2012. Pois é. Nós já tínhamos o Conselho Nacional, nós já tínhamos toda uma série de políticas de inclusão e de outras demandas nossas, e mesmo naquele momento, no aeroporto de Brasília, eu fui retirada do banheiro feminino. Eu estava no ambiente errado. Eu só não levantei a camiseta porque achei muita afronta, né? Mas eu olhei para o cara e falei assim, meu querido, acho que você está enganado, e nós vamos conversar novamente, né? Tanto que depois daquilo a gente, o Conselho Nacional, conseguiu fazer um comunicado ao aeroporto de Brasília, né, para que atendesse essa população, a população LGBT, de uma forma menos preconceituosa, né? Excelente, é o mínimo, é o mínimo. Ô, Léo, e acho mais que você tem mais que fazer isso mesmo. Oi? Léo, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, assim, que é o que as pessoas sempre perguntam para mim, e a vantagem, às vezes, é soltar um foda-se, mas eu não vou fazer isso. Eu vou passar para vocês. O que é que vocês acham do terceiro banheiro? O absurdo, né, Renato? O absurdo, né? Veja, eu já questiono esse negócio do banheiro masculino e feminino. Né? Então, concordo com você. Dentro da nossa casa não tem plaquinha nenhuma, no avião não tem plaquinha, entende? Eu acho que existe aí já um grande erro, né? Até porque nós temos os reservados que cada um vai ocupar dentro dos banheiros públicos, então não teria por que ter plaquinha nenhuma no banheiro. Para inventar o terceiro banheiro é o absurdo dos absurdos mesmo, né? É você realmente rotular uma população que já basta de rótulos, né? O que vocês querem que a gente faça? Vocês também querem que aconteça igual o apartheid africano, que a gente frequente uma outra sala, que a gente só use um bebedouro específico também, a gente só pode usar o fundo do ônibus, o que mais vocês querem? Porque se você quer inventar um terceiro banheiro, você também vai querer inventar um terceiro bebedouro, vai querer inventar um terceiro poltrona do banco do ônibus. Não é assim que funciona não, gente. Não mesmo. É o contrário, é muito pelo contrário. O banheiro é feito para quê? Por que eu preciso separar ele por gênero? Para eu ter que ficar vendo as mães quando estão no shopping desesperado porque ela tem uns meninos de 6 anos e ela não quer deixar ir no banheiro sozinho? E aí? Exatamente. Para isso, então eu tenho que construir um espaço de exclusão em que eu possa excluir todas as pessoas que são diferentes, inclusive relações familiares supostamente padronizadas. Isso é um absurdo. Isso mesmo. Caramba, sabe que essa discussão, sabe, Fabiana, essa discussão do terceiro banheiro, quando a gente estava trabalhando na política LGBT, na Secretaria de Estado da Educação aqui em Curitiba, aqui no Paraná, em 2008, essa discussão foi trazida à tona em diversos momentos, né, por diversos campos de conhecimento.
e na própria secretaria, né? A construção desse terceiro banheiro para pessoas travestis e transexuais. Mas, gente, foi tão assim... Aí nós começamos a fazer os eventos e tirar as plaquinhas do banheiro. E todo mundo tinha que estar dentro daquele espaço, entendeu? Aí, estamos num evento, né, em Pontão do Paraná, aqui, um encontro de educação LGBT, tinha 2.000 profissionais de educação, e estava eu, a Rafaela Viste, a Meg Rayara, a Meg ainda não tinha transicionado, e estamos lá, e de repente, aquelas bolinhas que fazem de conversa, né, as vaquinhas de conversa nos encontros, passei a Rafaela conversando com 5 professoras, eu passei, a professora falou assim, Rafaele, com você eu entro no banheiro, agora com a Léo eu não entro. Falei, minhas deusas, por que a senhora não quer entrar comigo no banheiro? Daí ela falou assim, porque você vai me agarrar. Falei, olha, professora, se me desculpe, com o maior carinho do mundo, mas eu não achei minha boca no lixo. Gente, pelo amor de Deus, né? Porque a gente não tem o que fazer, além de agarrar as pessoas no banheiro, que é um lugar super higiênico para fazer isso. Não é? Maravilha, gente. Não é? Nossa, que delícia. Mas deixa eu falar, Fabiano, a visão para nós, mulheres trans, para mim, por exemplo, assim, uma coisa que eu quero debater com vocês. O banheiro público, geralmente, é pegação dos masculinos, né? Que é os homens lá que ficam batendo punhetes, masturbando lá, um olhando para o outro. Então, por exemplo, isso não acontece no banheiro feminino. Né? Então, por exemplo, assim, hoje, eu lembro que quando eu estava nesse período de construção, eu trabalhava no shopping, eu estava transicionando, então, quando eu estava os homens fazendo xixi, eu fazendo as coisas lá, quando eu entrava, tudo parava, Léo. Assim, gente, eu assustava, ai, que horror. Ai, gente, então, a experiência masculina, com banheiro masculino, assim, para mim é algo traumático, credo, horrível. Olha, e aí, Léo, quando é aquela questão de você ter... Pode falar, Fabiano. O que eu acho importante quando a gente fala de comportamento e educação no banheiro é que, assim, isso faz parte dessa cultura machista, sabe? A gente tem que separar porque os homens se comportam desse jeito, que eles usam o banheiro para essas coisas, porque não sei o que, claro. Gente, pelo amor de Deus, não tem mais esse negócio de prende as suas cabras que meu bode tá solto, não. Você adequa o seu bode aí à sociedade. O nosso objetivo é combater o machismo a ponto de dizer, vamos educar essa bagaça. Porque esse é o nosso reduto. Gente, banheiro não é reduto. Eu entendo a qualidade que o banheiro já teve enquanto gueto, né? Até porque eu já vi as filas de banheiro de balada, eu sei, né? A qualidade dark room que o banheiro já teve para muita gente. Eu sou da década de 70, né? Eu já passei por uma balada ou duas com um banheiro ou dois. Mas vamos mudar isso, porque uma coisa é você ter um espaço para fazer isso, e daí vão para a sauna, meninos. Tem saunas para isso, se vocês querem ser sociáveis nesse nível. Mas o banheiro é um espaço de respeito da existência do coletivo, que serve para algumas coisas específicas. Não para isso. Eu só quero fazer xixi e fazer o número 2. Eu também, saúde para isso. Cara. Vamos lavar uma mão, vamos escovar um dente no máximo e acabou. A gente precisa combater o machismo nesse ponto. Porque a gente precisa proteger as mulheres. Sim, combatendo o machismo. Sim. Vamos. Preciso combater as identidades não binárias. Sim, e vamos combater todos juntos. Porque a não binaridade faz parte do respeito que a gente tem a qualquer existência individual. A minha existência individual, a minha existência masculina, eu, enquanto homem trans, numa estrutura binária de existência, eu sou diferente dos homens trans, sou diferente dos homens cis, sou diferente de todo mundo. E a gente precisa respeitar essa bagaça e construir uma sociedade que combata como se fosse prioridade a masculinidade tóxica. É aquele negócio. Eu não tenho que ficar perguntando por que uma mulher está num relacionamento abusivo. Eu tenho que perguntar por que o cara abusa. Vamos trocar, é o que eu brinco, é programação neurolinguística, tem muito vamos inverter, né? Você fala as coisas. É que nem o pessoal fala assim, porque estupro corretivo é uma categoria, então vamos mudar a categoria, porque a partir do momento que você fala corretivo, parece que alguém cometeu alguma coisa errada, e está sendo corrigido, e não é disso que se trata. E o mais engraçado, né, Fabiano, é a gente perceber, durante toda a nossa trajetória aí,
que esses apontamentos que nós trazemos, eles são tidos como história, como mimimi, né? E não é. A gente está vendo aí em diversos lugares, aqui em Curitiba está muito evidente isso também, né? Que essa questão aí da masculinidade tóxica. E é engraçado, Fabiana, ouvindo você falando, me traz um acalento até para o coração. Eu tive em diversos outros momentos conversas com outros homens trans, né? Até porque eu tive um momento da minha história, veja, eu me reconheço enquanto sujeito político lésbico e sapatão mesmo. Então, eu não performo a feminilidade, assim como tantas outras dentro do nosso Brasil aí, do nosso mundo. Mas, nesses diversos diálogos que eu tive com o movimento de transmasculinos, a maioria deles, eles procuram esse machismo, né? Para se empoderar e se intitular homens. Né? É engraçado isso, eu não sei se você pode dizer melhor para nós, né? Lógico, mas não é isso mesmo? É uma coisa muito triste que acontece no movimento transmasculino, que é uma não discussão de masculinidade. E aí o que a gente acaba pegando? O machismo como padrão do que é um homem. E aí você mimetiza o machismo para tentar construir uma autonomia de identidade masculina. E é a primeira coisa que eu falo para os meninos. Eu falo, ser machista não é ser homem. Ser machista é ser macho. Ser machista é ser agressor. Você ser machista não garante masculinidade, garante agressão. Machista é o cara que te bate. Sabe? O machismo ele é muito difícil de ser combatido porque ele está na nossa estrutura, ele está no cerne da sociedade. Ele constrói as palavras que nós usamos para dizer as coisas. E nesse ponto me lembra muito Foucault, que diz assim, as palavras adquirem valor porque são utilizadas como uma forma de perpetuação da estrutura social, como uma forma de controle, das pessoas, do mesmo jeito que fazem com nossos corpos. Por que será que controla-se tanto o corpo? Porque se eu controlo o corpo, eu controlo tudo. Se eu digo como você se veste, se eu digo o que você pode usar, se eu digo o que significa que você é bonito, se eu crio o conceito de bonito, de feio, eu consigo controlar você, porque você se sente mal por não ser bonito. Você se sente mal por não ser aquilo que a sociedade quer que você seja. E isso é uma crueldade absurda. Sim. E a gente, ao invés da gente combater isso, a gente cria os nossos filhos assim. A gente cria as crianças assim, para que sejam bonitos. Que isso, gente? Que bonito. A gente já é bonito. A gente é lindo. O que a gente precisa é desconstruir a hierarquia de beleza que existe na sociedade. Porque ela sim é machista. Porque ela sim é machista. Porque ela é excludente. Porque ela é violenta. Porque ela é cruel com as pessoas. Sabe? Teve dois comentários. Oi. Teve dois comentários. Um da Maiara, que fez um texto. Aqui a Melissa Veneziano, ela pergunta para você, Fabiano, qual o seu ponto de vista sobre as pessoas que se identificam como pessoas trans não binárias? Eu acho que elas merecem todo o respeito por se identificarem como quem são. A não binariedade é uma existência que merece o absoluto respeito e que precisa, sim, ter uma visibilidade, uma construção de políticas de diálogo próprias, tá? Do mesmo jeito que o movimento trans e travesti, as meninas se organizaram, e sim, o movimento trans e travesti é organizado por mulheres trans, por travestis, tá? Nós viemos e começamos a dialogar nesse ponto depois, tardiamente, tá? E agora precisamos nos reunir para falar sobre transmasculinidade, sim. Do mesmo o universo, as existências não binárias precisam dialogar para levantar a especificidade das suas demandas. E tem uma existência tão legítima como absolutamente todo mundo, seja cis, seja não cis. E acho que é fundamental que haja um espaço de diálogo, e isso é uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho ouvido muita conversa, porque eu escuto muito, tá? Eu tento aprender o máximo possível com gente tipo Sara, tipo Bruna, porque Sara York e Bruna Benevides, para mim, são espetaculares, de verdade, assim, são pessoas que eu leio e que eu escuto, se elas falando sobre qualquer coisa.
Porque é uma construção riquíssima, né? Uma discussão riquíssima e antiquíssima. Eu vejo, assim, por exemplo, dentro do movimento trans... entre elas. Oi, desculpa. Bom, por exemplo, assim, eu vejo assim que as pessoas trans não binárias, muitas vezes elas são tão silenciadas dentro do movimento trans, do mesmo modo e intensidade que as pessoas bissexuais são invisibilizadas dentro do movimento também. Sim. Não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que elas precisam levantar e a gente precisa ceder um espaço, sabe? A gente precisa dar um passo atrás. Porque todo mundo tem o direito à existência e à constituição das suas lutas. E não dizer, olha, você tem um espaço, vamos levantar e vamos discutir, é uma baita de uma sacanagem, porque a gente já passou por isso. A gente já passou por isso na vida e a gente já passou por isso nos movimentos sociais. Sim. Eu já tive, na década de 90, a ideia de tentar ter um espaço de diálogo numa ONG que era gay, GGG, e eles disseram que não precisava de uma outra discussão que não fosse GGG, porque era tudo a mesma coisa, sendo que não é, né? Por exemplo, assim, eu vejo que as meninas, elas falam assim, mas Renata, a gente luta pela nossa existência, pelo protagonismo de reconhecimento enquanto mulheres, aí vem uma pessoa que não quer nem ser nem O, nem A, e isso vai acabar me reverberando e me atingindo. Não vai, não. Não vai, não, gente. Não é assim. Porque eu acho que sabe, isso é uma maldade social. Porque eu digo assim, olha, se você não for igual à diferença de todo mundo, você deslegitima a diferença de todo mundo. Não é assim, não. Léo é tão lésbica quanto absolutamente qualquer outra lésbica, e qualquer outra lésbica é tão lésbica quanto Léo é lésbica. Agora só vai poder ser lésbica se for de um jeito. Só vai poder ser homem trans se tiver uma barba do tamanho da minha. Pronto, já não tem uma galera. Então, aí nós começamos a rotular de novo, né? Só vai poder ser homem trans se não tiver peito. Só vai poder ser homem trans se tiver pênis. Não! Que é isso, gente? A gente lutou tanto para poder ser respeitado na diferença. A diferença dos outros não vai anular a nossa. O que a gente precisa é construir junto. Eu também sou muito sua fã, meu. De verdade. Saudades da Melissa. Não é? Eu também tenho. Essa pandemia deixa a gente muito longe. Fabiana, vou perguntar para o Fabiano e para Léo. Por exemplo, assim, eu vi que os homens trans eles se articularam de tal maneira, através da rede trans, ao ponto de ter uma cartilha de saúde de homem trans, né, que foi colocada no Ministério da Saúde. Aí Bolsonaro assume o primeiro ato que ele fez, o primeiro grande ato que ele fez foi tirar, nos primeiros dias, a cartilha da saúde do homem trans. E aí a gente tem, acho que eu quero depois perguntar sobre isso, mas também gostaria de falar que as mulheres lésbicas são tão invisíveis na saúde pública quanto são. Acho que não, elas são invisíveis, porque ainda nós mulheres trans e homens trans temos um ambulatório. Acho que as mulheres trans, as lésbicas nem isso têm, né, Léo? E eu gostaria, Fabiana, quando ele tira essa cartilha, o que significou isso para você? Então vamos lá. Primeiro, que essa cartilha já tem um nível de divulgação restrito, porque se restringe aos grupos organizados que circulam em volta da rede trans, tá? Mas sim, era bacana você poder acessar, porque é importante que o poder que se chama público represente o público, não uma parte do público, nem o público que ele gosta, todo o público, porque é uma obrigação que ele tem, é uma obrigação constitucional do poder público representar e garantir os direitos de toda a população, e não só da população que ele gosta. E toda a população me inclui, independente do governo gostar ou não gostar da minha existência, não estou nem aí. Também não ligo. Mas ele tem que me respeitar e tem que cumprir a sua obrigação. Retirar essa cartilha é retirar a capacidade que as pessoas têm de ter acesso à informação e de se perceber representado e defendido pelo poder público que está lá, responsável por todos os serviços públicos que ele tem obrigatoriedade de nos fornecer. Sobre a questão nós temos um ambulatório trans, nós temos sim, mas quando a gente fala de saúde pública da população LGBT, a gente acaba sendo sexista, né? O que a gente fala sobre saúde da população trans? Processo transexualizador, cirurgias do processo transexualizador. Não é? A gente não fala sobre saúde integral da população trans. Camisinha. Mas a gente... Na verdade, nós tivemos um momento, né?
Na verdade, a gente teve um momento, se eu não me engano, foi em 2012, em que a gente tinha uma política de saúde integral para a população LGBT. Mas nesse integral não se incluíam, né, as mulheres lésbicas. Não, porque nós porque não tínhamos mulher uma lésbica política. não existe. Não Exatamente, existe. entende? A gente vai ver, quer ver, ó, iniciativa que fala da saúde integral da mulher ignora completamente que mulher faz sexo. Ela fala sobre mulher que engravida e sobre mulher que envelhece. Saúde mental ninguém fala, William, exatamente. Ninguém fala sobre mulheres transando, entre mulheres com homens, com isso, com aquilo. Não. Então, consequentemente, a existência lésbica é completamente invisibilizada dos processos de saúde física. E eu vi muito isso quando se foi fazer a cartilha da vagina que saiu aqui em Curitiba. Foi a única vez que eu vi as mulheres lésbicas participando de uma construção de algum material voltado Na para verdade, é assim, ó, nós temos a Liga Brasileira de Lésbicas, em 2009, lançou, junto com o Ministério da Saúde, uma cartilha, que não é uma cartilha, é um livro, dando as diretrizes da saúde da mulher lésbica. Mas que nós utilizamos isso em alguns estados, e, logicamente, o Paraná não foi um deles, né? Mas não virou uma política pública. Não virou uma política pública, entende? Sim. Nós, hoje, lutamos simplesmente por um protocolo de atendimento à mulher lésbica, que nós não temos, né? Então, essas lutas aí a gente vem travando desde a década de 70, e até hoje a gente não teve nenhum tipo de avanço. Lógico, com a entrada do governo, na verdade, a nossa caiu antes. A nossa deu um golpe em 2016, entrou o Temer, essa cartilha foi retirada de todos os lugares. Caraca! Não precisou nem do Bolsonaro. Não se fala mais de vagina. Só na época do vampiro já deu esse problema. Ali a gente já teve. Então, a gente tem essa cartilha, esse livro com as diretrizes da saúde da mulher lésbica, mas que foi aí apagado da história, e hoje no país, nós temos um único estado que tem atendimento integral para a mulher lésbica, que é no Rio Grande do Sul, que foi a Liga Brasileira de Lésbicas que conseguiu implementar lá, e lá nós temos, então, a política de saúde da mulher lésbica. Nos outros estados, nenhum tem. Aqui no Paraná, gente, veja, eu estou no movimento social aqui no Paraná, lutando especificamente pela pauta lésbica, desde 2001, 2002. Aí a Liga Brasileira de Lésbicas veio em 2007, que a gente trouxe, e a gente vem desde esse momento aí, na CESA ali, batendo. Veja, o protocolo de atendimento, ele não pensa nem verba. É simplesmente um protocolo de atendimento. Sim, é literalmente procedimento. E eles não têm essa vontade de fazer. Isso é muito triste, depender da vontade política. E a gente acaba vendo que direitos LGBTs viram moeda de troca no universo da política, que deveria ser uma questão de política pública, se torna uma política de moeda de troca de direitos humanos, o que é uma baita de uma sacanagem. É uma baita de uma sacanagem. Eu vejo isso hoje, quando a gente discute saúde pública da população trans. Como é que eu vou fazer a saúde integral dos homens trans? Como é que eu vou garantir que os homens trans vão ao médico? Como é que a gente faz as pesquisas para garantir a saúde do cara que está tomando hormônio? Como é que eu acompanho? Nada. Não tenho nada. Exatamente. Olha a Melissa problematizando aí, Renata. A Melissa perguntou se você já sofreu preconceito por pessoas T pela sua expressão. Infelizmente já. Infelizmente já. Certeza. Infelizmente já. Não foi uma nem duas vezes. Já fui abordada diversas vezes por questionamentos infundados, né, gente? Porque assim, veja, teve alguns momentos da minha trajetória que é muito engraçado. A Carla Amaral olhava para mim e falava assim: Léo, daqui 10 anos eu converso com você. Eu falei, Carla, tranquilize que não vai dar nada de errado.
Mas a Carla é minha amiga, admiro demais. A Carla Amaral, para mim, é um dos maiores ícones da história do movimento trans, né? Nacional, realmente. Eu, como participei muito da vida da Carla e sempre tivemos muito próximas, então eu tenho um carinho enorme por ela. Mas eu fui abordada diversas vezes por ter essa expressão masculina e ter o peito, e não me reconhecer enquanto homem trans, e enquanto isso, que o que eu fazia não estava certo, que eu estava desqualificando os homens trans, que eu não sei o que lá, que eu não sei o que lá. Falei, gente, vamos voltar um pouquinho, né? Veja, eu já começo pelo seguinte, eu acho que o Fabiano falou isso muito bem falado, aliás, que o que caracteriza a masculinidade, o homem trans, não é o ter feito ou não, né? Não é o ter barba ou não é ser machista ou não. Exato. Né? As suas atitudes, né? O restante, então, mas eu tive episódios muito violentos, sim, mas que a gente já sabe, né, como trabalhar com isso aí, então, acabou virando uma piada depois entre nós mesmos ali, é bem bacana, e hoje eu tenho uma grande parceria aí com diversos homens trans, né, inclusive, assim como você, Renato, que a gente acolheu aqui em casa, quando teve o problema, em 2008 nós acolhemos o homem trans que foi expulso de casa, e nós acolhemos também dentro da nossa casa, ele morou com a gente um bom tempo, até que ele pôde, né, estar aí tendo sua própria vida. Que bom. Não, assim, eu entendo e eu já imagino que isso fosse acontecer e eu tenho certeza absoluta que isso ainda vai acontecer muito, né? Porque as pessoas, elas, quando a gente está na diversidade, ao invés de a gente construir uma diversidade, a gente acaba tentando construir uma nova normatividade, o que é uma baita de uma sacanagem, né? Então eu quero fazer aquilo que faziam comigo, só que só com os outros. Eu vou ditar como é que você pode ser, como é que você não pode ser, o que você apaga ou deixa de apagar. O que é isso, gente? Não, né? Lão Matos e Alexandre Peixe, que são sujeitos que, inclusive, estavam no IBRAT até há pouco tempo, William. Eu entrei agora no Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Olha, maravilhosa Carla Amaral aí. Carla Amaral! Saudade de você, minha amiga. Muitas saudades. Gente, eu vi Carla Amaral a primeira vez que eu fui ao CIPAT. Ela estava lá ainda. Nossa senhora, sim. Fiquei assim, nossa. Nós temos muitas histórias com a Carla Amaral, muitas vezes. Aliás, aqui em Curitiba nós temos uma ligação muito forte, né, com o movimento trans. É muito forte mesmo. Sempre tivemos parceiras do Transgrupo, da Rafael, da Carla. Nossa, muita coisa. A gente escreveu uma história juntos. Né? Inclusive, quando o movimento lésbico acolheu a pauta trans para si, foi através de um diálogo que a gente teve na Conferência Nacional em 2008, né, que a gente trouxe essa pauta para dentro da Liga Brasileira de Lésbicas, enquanto uma pauta prioritária, porque a gente tinha que estar do lado dessas pessoas para ajudar ali nesse reconhecimento, né, desse corpo, dessa existência, né. Então, a gente tem uma parceria muito bacana. Carla Amaral, Rafael Vitti, são pessoas, assim, que eu não tenho nem o que dizer. A Carla Amaral... São pessoas de dentro da minha casa. O nosso filho, chama Carla Amaral e Rafael de tia. Entende? Então, é uma coisa muito... Quando eu vou num lugar assim, a pessoa fala assim, você é de Curitiba, você conhece a Carla Amaral? Eu assim, sim, é minha mãe. Aí, assim, quando falo, ela fica brava, porque daí depois eu ligo, falo assim, Carla, eu comi de graça, dormi de graça, usando o teu nome. É verdade. Em São Paulo, alguns lugares, nos congressos, quando eu viajava, assim, quando a gente estava podendo viajar, né? E a Carla, ela é um puta quadro do movimento trans, assim, e as meninas, como as mulheres, assim, elas reverenciam a história da Carla. Eu ligava para a Carla, assim, Carla, eu tô aqui com a fulana, e aí eu usei teu nome, tá? E aí ela me convidou para posar na casa dela e eu vou dormir. E ela ficava brava. Mas isso é muito legal. Eu acho que quando as pessoas reconhecem a trajetória de uma pessoa e quando você se coloca enquanto filha,
né? E a Carla eu conheci antes da minha... Nossa, meu Deus, eu era jovem, né? Dentro dessa construção. E ainda eu lembro, assim, para a Carla, quando a minha transição, meu medo era de não ter emprego, né? E a Carla, nossa, a Carla, eu lembro que ela me levou no Transgrupo, que era lá não sei aonde, acho que na Westfalen, e ela falou assim, não, a gente vai Sim, fazer na teu Westfalen. currículo, vamos fazer teu currículo, você vai trabalhar, você vai continuar trabalhando, e no final deu tudo certo, assim, sabe? Então, a Carla, para mim, ela ela é muito importante porque ela rompe, ela tentou colocar as meninas em vários outros espaços, né? Sabe que tem uma história minha e da Dayana com a Carla Amaral e com a Rafaela lá em Brasília. Primeira conferência nacional, plenária final, nós aprovando as propostas, uma loucura. Todas as delegações começaram a ir embora e o Paraná ainda lá, né? Mas o nosso voo era ainda durante a plenária final, quer dizer, não ia ter ninguém para defender as propostas, que já foi feito isso, de uma forma, né, que não viesse nós a referendar ali toda a conferência. Aí eu e a Daiane olhamos para a Carla Amaral e para a Rafaela, e ficou marcado para 18 horas. E o babado, nós no primeiro eixo lá da Conferência Nacional. Olhei para, eu e a Daiane olhamos para a Carla Amaral, para a Rafaela, o Igor Martini e o Márcio Marins, porque o resto, todo mundo já tinha ido para o hotel, pegar as malas e, vamos para o aeroporto. O Tony, toda a delegação do Paraná já tinha vindo embora. Daí, olhamos para a Carla e para a Rafa e falamos assim, e daí? Vocês vão embora, vão deixar a pauta trans para trás? Elas falaram assim, pois vamos trocar passagem. Começamos nós a tentar trocar passagem e não conseguimos. O nosso voo, o meu e da Dayana, como era pelo conselho, era no dia seguinte. O delas era às 18 horas. Elas tiveram que vir de ônibus de Brasília para cá para a gente defender as propostas. Então, para mim, Carla Amaral e Rafael Viche são exemplos de luta, sabe? Carla Amaral, para mim, é uma das maiores ativistas da pauta trans que eu já conheci, que eu tive o prazer de conviver. Então, eu tenho uma admiração por ela, assim, que não tenho nem palavras para dizer. A gente ficou lá até o final, eu, a Carla, a Dayana, a Rafa, o Igor e o Márcio Marins, nós ficamos até o final, até a meia-noite, com tudo desligados lá, só tinha nós três lá, defendendo as propostas da Conferência Nacional. Certo. Tem, Léo. Eu acho que quando a gente fala da Carla, a gente traz vários recortes, porque a Carla, assim, além de defender a pauta da puta, ela também defendia a pauta da empregabilidade para as meninas que queriam romper a questão da prostituição, e principalmente a questão do MIS, né? Eu acho que o MIS Trans Curitiba, ele traz um protagonismo muito interessante para corpos travestis e transexuais, porque é uma festa de 15 anos que nenhuma menina teve, menina trans, eu desconheço uma menina trans que tenha debutado, então a Carla sempre deixou essa questão nos concursos de Miss, que era uma grande confraternização, né? Porque a sociedade tenta nos tornar uma concorrente da outra, e a Carla, ela traz toda essa união e ela rompe esses espaços, é muito bacana. A Melissa falou saudade do Márcio. Falar em saudade do Márcio, Fabiano, eu acho importante a Léo, porque eu lembro quando o Márcio estava doentinho, a Léo, eu não lembro se era a Léo ou se era a Dai, que ia doar um pedaço ia doar o rim. O rim, a Dayana foi até começar os exames para poder fazer o transplante, né? Mas infelizmente não deu tempo. Sim. Aí eu lembro que eu estava na tua casa, aí vocês estavam correndo com o exame, pensando no transplante do Márcio, e pensando como é que o Márcio ia ficar. Então, eu acho, isso, por mais que às vezes a gente tenha algumas desavenças, mas eu acho que a gente tem uma questão de família muito grande dentro do próprio movimento LGBT, que esse protagonismo, acho que ninguém espera. E eu não esperava nunca na minha vida alguém falar que ia doar um pedaço, ia dar um rim para
para a pessoa, e para o Márcio. E eu vi Sim. isso dentro da casa da Dai, que era, fora a minha violência que eu tinha sofrido, e a Léo mexendo com N coisas e ainda pensando no transplante do Márcio. Foi um momento muito difícil para nós, né? O Márcio Marins era nosso compadre, nosso amigo. A gente atuou muito junto e vivemos muito próximos mesmo durante muitos anos. Então, para nós, o momento... Que foi assim, né, Renata? Em final de 2012 para 2013, eu fui diagnosticada com câncer. Um câncer de nasofaringe, né? E eu, em 2014, eu me afastei de todo o movimento para poder tratar da minha saúde. Então, houveram algumas pessoas que, em momento algum, deixaram de estar comigo nessa trajetória, nessa luta pela vida, né? E o Márcio Marins e o Igor Martini foram duas dessas pessoas que estiveram comigo sempre, né? Então, e o Márcio, naquele momento, ele começou a ter um problema renal. Ele emagreceu muito, então nós dois estávamos debilitados e nos ajudando. Eu consegui sobreviver ao câncer, né? Carrego ele comigo ainda, ele faz parte de mim, mas eu sobrevivo a ele, né? Eu falei para ele que ele não vai me vencer, quem vai vencer sou eu. Né? Então, eu pus isso para mim, essa é a minha luta, e o Márcio também, ele teve uma melhora muito boa ali em 2017, e em 2018, daí, começou aí a piorar. Mas a Daiana foi, sim, atrás de ver os exames, né? A Renata estava aqui em casa nesses dias para que desse certo, né? E uma saudade muito grande do Márcio Marins mesmo. Ele faz muita falta para nós. Acho que a gente tem que reverberar. Eu fico feliz, assim, sabe, que nesses últimos anos, eu vejo, assim, que a pauta foi... que as pessoas foram avançando enquanto movimento, né? Eu vejo, por exemplo, assim, que em Quatro Barras tem em Quatro Barras tem a Rafaele, que permeia dentro dos concursos, e outras meninas trans que estão em outras regiões da região metropolitana, acho que tem a Maiara, que está lá em Colombo, uma menina trans também que está se envolvendo, e aí a gente vai vendo o protagonismo de várias outras mulheres trans e homens trans também, da região metropolitana, que vão adentrar ao movimento, né? Então, eu acho muito importante a gente fazer esses ciclos de discussões e as pessoas entenderem que o movimento LGBT, ele tem toda uma história e uma luta, né? Que eu particularmente, assim, muitas vezes, eu critiquei muitas vezes o movimento, mas eu fui respaldada depois, lá na frente, porque depois eu comecei também a ser criticada, né? E isso é muito bom, a gente se entender enquanto movimento LGBT, né? Mas isso faz parte, isso foi uma coisa que eu aprendi observando o movimento das meninas, o movimento das mulheres trans e travestis, que a gente pode divergir, a gente pode discordar nas ideias que a gente tem, nas perspectivas que a gente tem, mas uma coisa que sempre nos fortalece, que eu sempre percebi, é que as meninas cessam as discussões quando elas começam a se aquecer para um lado incorreto, ao invés de ser um embate de ideias, dizendo, parem de se agredir porque o inimigo é outro. E é o que nos pauta, né? A gente, tocou num ponto muito correto, Fabiano. O inimigo é outro, entende? E nós temos sim que ocupar todos os espaços, mas temos que fazer uma luta conjunta, porque somente se nós estivermos juntos é que nós vamos combater o inimigo que está aí fora. Exato. O problema não são as nossas diferenças, o problema é a garantia da nossa igualdade de direitos. E exatamente. Isso não é batendo entre nós. A gente não precisa disputar espaço. A gente precisa brigar para que se amplie o espaço lá. Sim. Porque aquele espaço lá é nosso. Ele não tem uma restrição, não. Ele é nosso de todo mundo. Se tem mais gente do que parece, então esse espaço tem que ser maior, sim. E isso não é brigando entre a gente por espaço, é batendo neles por causa do espaço. O inimigo é outro. Eu vejo, por exemplo, é uma necessidade, né?
nas mesas de discussões, por exemplo, assim, né? Muitas vezes as meninas, porque eu não me sinto representada. Eu acho que o Paraná ele é muito grande. Quando eu não me senti representada, o que eu fiz? Eu criei a minha trajetória, levantando as minhas bandeiras, a bandeira que eu acredito. E aí, às vezes, eu vejo o fatiamento dos movimentos. Por exemplo, assim, a questão da Catuxa, que está comentando, ó, tem uma Cida, uma Cida, começa uma vida, uma com a Carla uma vida. Amaral. Uma vida. Ela tem Começa antes cara, por exemplo, a Catuxa, para mim, ela tem um protagonismo muito grande, porque ela é uma mulher mais velha em termos de movimento, então me cabe a mim ouvi-la, entendeu? Aí, por exemplo, não me cabe criticá-la, principalmente chamar. Eu tenho muito mais a aprender. E se eu tiver algo para ensinar, eu chamo essas meninas e marco um rolê, igual, por exemplo, assim, a Catuxa, eu queria muito vê-la, né? Dei uma passada na capital, eu queria vê-la, fui atrás, porque eu acho que nós, mulheres trans, a gente está precisando se reorganizar para subir de novo, né? E eu acho assim, eu vejo, às vezes, esse fatiamento, né, Léo? E eu acho que o movimento trans ele é plural. Tem os movimentos trans, por exemplo, tem um movimento trans de meninas que não vive da prostituição, que não quer saber da prostituição. Não adianta você colocar uma menina que vive da prostituição para falar para meninas acadêmicas que elas não querem saber. Não adianta você falar da pauta acadêmica para as meninas que vivem da prostituição, para a prostituição também, que elas não querem saber. E aí, agora a gente tem o movimento das meninas trans que são artistas e que estão num outro rolê construído. E aí, outra vibe, tem umas né? e eu vejo assim que é muito difícil, né? Eu não sei se isso acontece também, Fabiana, com o movimento de homens trans, mas é muito difícil você levar a totalidade da pauta trans, porque sempre parece que em algum momento você tá errando, né? Ou quando você fala do protagonismo das mulheres trans da capital e não fala do interior, quando você fala do interior e não fala da capital. Só que eu falei tudo um pouquinho disso para falar que o quê? Nosso inimigo não são outras pessoas trans, ou não são outros movimentos sociais. Nosso inimigo é maior, é outro, né? Sim. E se a gente não está... Minha dica, às vezes, que eu falo para as meninas, não está se sentindo representada, crie sua liderança. Está precisando de um CNPJ, que não se sente representada pela instituição. Só que daí, tal, né, Renata? Só que tem que entender, né? Assim, a gente não pode pisar em quem veio antes de nós, né? Sim. A gente tem que sempre referendar quem veio antes de nós, e a gente deve entender os espaços que a gente está entrando, e com muito cuidado, com muita cautela, com muito afeto, ocupando esses espaços. Porque se a gente for de perna voadora no peito, a gente vai acabar não sendo... Deixa eu ler o comentário da Maiara. A Maiara fez um comentário, que eu estou usando... Deixa eu ver. Não podemos esquecer que ativismo não é empresa, que tem mais tempo na militância ou está numa ONG, não é melhor ou superior que está começando. Devemos, sim, um respeito a quem vieram antes, mas jamais seremos inferiores a ninguém. Mas eu acho que, quando a Mayara traz isso, eu acredito, assim, que no poder geracional. Eu acho, assim, que a militância, ela muda muito rápido. Ela tem que se renovar, né, Renata? Ainda bem, né? Tem que se renovar. Ainda bem, ela precisa se renovar. Né? Precisa se renovar. Assim, a Carla Amaral, ela é um puta quadro, uma militante fantástica, mas ela deu uma pausa, entendeu? Sim. Vamos supor, a Carla deu uma pausa, surgiram outras lideranças. Surgiram a Melissa dialogando com empresas, tem outras meninas trans dialogando com o movimento cultural, agora tem a Maiara também, que parece que está dialogando com a questão do movimento de mulheres dentro da região metropolitana. Então, quando eu acho que a Maiara faz esse comentário, eu entendo, mas a gente também, por exemplo, assim, eu não consigo criticar apontar uma mulher que construiu o meu direito de nome social, o meu direito a ambulatório, que eu, particularmente, quando eu vou atacar, eu tenho que estudar muito bem o movimento que está nos representando, né? Mas eu não acho que se trata de um ataque, não, Renato. Eu acho que se trata dessa construção de camadas, dessa construção de ir adiante. Mas porque a gente tem muito isso de a gente vai até onde a gente pode. A gente constrói até onde a gente vê. E às vezes tem pessoas que trazem novas demandas que a gente não viu. Né? Eu vejo isso muito nos meninos. Os meninos são muito diferentes, eles têm estruturas de vida muito diferentes.
E ouvir os meninos me traz coisas que eu nunca vi, que eu nunca tinha nem pensado, que eu nunca tinha ouvido falar. A existência dos meninos é muito diferente, as existências são diferentes, né? Acho que é muito tranquilo a gente dizer que, poxa, bacana, a gente precisa aprender uma coisa que às vezes a gente não sabe, né? A gente pode ser respeitoso com os outros. Nem todo mundo, exemplo, assim, nem toda a sociedade é reativa, a gente não precisa reagir a todo mundo, né? Às vezes a gente tem uma história. Mas tem momentos que não dá, né, Fabiana? Não, eu sei. Né? Tem uma hora que a gente precisa dizer, não, peraí, calma aí. Não é assim. Respeito. Ô, Fabiana, por isso que eu acho tão legal as meninas, quando elas falam do nada, quando elas começam a se exaltar, que elas param a conversa e elas dizem, gente, pera, que o inimigo é outro. Funciona do jeito que eu acho espetacular. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E elas falam na hora. Oi. Por exemplo, assim, Fabiana, um recorte também que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado nas especificidades, eu acho que por falha, né? Por exemplo, o Derek, né? Que o Derek vem com a demanda do homem trans cadeirante, e como é que esse corpo trans, que precisa de locomoção, de mobilidade urbana, que está acessando uma universidade cursando medicina, né, que também não pode tomar hormônio porque também tem uma doença degenerativa, e ainda se coloca enquanto homem em construção social e ainda correndo o risco de ser deslegitimado, como é que eu, uma mulher trans, vou lutar pelo direito dele, né? E aí eu vejo que, às vezes, a velha, não é nem a velha militância, às vezes ela tem uma outra visão, né? E aí, por exemplo, eu acho que é muito importante quando chega a Maiara com a visão dela, o Derek com a visão dele, a Rafa, as outras manas, um renovo geracional, uma outra proposta, uma outra pegada, ensinando a gente sobre pegada de tecnologia. A Maiara, eu fui várias vezes, fui em busca de ONGs da capital para ter um apoio, uma base em Colombo, mas sempre fui olhada com olhar de superioridade, por isso hoje eu não me aproximo de ONG nenhuma. Renata, esse comentário da Maiara, ele é um comentário muito vivo mesmo, ele é presente, sim, tá? A capital, ela se acha superior e não tem um olhar de afeto, de acolhimento e de respeito pela nossa população que está aí na região metropolitana e no interior do estado. Isso é um movimento que a gente vem fazendo, e você sabe disso, há muito tempo, para tentar tirar essa protagonismo, essa aparência, né? Mas não é fácil, é verdade, a Maiara tem toda a razão. Quando a gente fala sobre saúde da população LGBT, a gente fala de Curitiba. Sobre a saúde que a gente não chega nem na região metropolitana. Por exemplo, Sejuf, né? A reunião da Sejuf só tem, se eu não me engano, acho que quando eu participo das reuniões, só tem eu representando o interior. O interior inteiro é a Renata Borges. Então, por exemplo, a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná. E tem uma pessoa do interior. O resto é tudo da capital. Assim, não é nem região metropolitana, é capital. Aí, por exemplo, a briga da Maiara, por exemplo, é o mesmo que eu sinto. É o mesmo que eu sinto, porque, assim, eu não sinto que o hormônio chega na capital, eu não sinto que o emprego chega na capital, eu sinto que a cesta básica não chega, não chega no interior, perdão. Então, por exemplo, a revolta da Maiara, eu entendo um pouco por morar no interior. Só que eu ainda consigo ter um pouco de acesso porque eu tenho contatos na capital, né? Mas isso sim, dói, essa questão. Então, a revolta, muitas vezes, da Maiara, eu entendo, mas aí o que eu vou falar para a Maiara? Se levante enquanto protagonismo da região metropolitana, porque é muito difícil a gente ser ouvida, né, Léo? Eu acho que você, no auge da sua construção, e eu acho que mesmo assim, às vezes, tem pessoas que não te ouvem, né? Nossa, isso é muito comum, entende? Eu tenho passagens que um dia a gente pode sentar numa rodinha de cerveja aqui em casa e eu conto para vocês coisas que nós vivemos e vocês não têm ideia. Eu sou a favor. Eu acho que a gente precisa sentar e trocar esse tipo de experiência porque as pessoas precisam saber o que acontece. Porque muita gente,
Quando enxerga, tipo, olha a LBL, olha a Léo, e diz assim, nossa, cara, é uma história, um case de sucesso, só conquista, 100% de espaço, uma capacidade de penetrabilidade no poder público. As pedradas que você toma, ninguém viu, né? O silenciamento que as pessoas tentam impor, ninguém vê. Não só pessoas, mas principalmente poder público, ninguém vê, ninguém enxerga. E eu já cansei de ver, ano passado, em poucas reuniões que a gente participou, eu já vi isso acontecer. Em um ano. Um ano. Não, e não foi fácil, né, Fabiana? Vamos falar. Não tivemos estômago, né? Haja paciência. Não, eu já escutei coisas sensacionais. Eu já escutei uma pessoa dizendo que nós, pessoas trans, somos iguais às pessoas de síndrome de Down na década de 90, que a gente vai ser reconhecido como gente logo. Nossa. Eu ouvi isso do poder público. Uma condescendência cruel e excludente que a pessoa não percebeu o que disse. A gente vê que a gente tem que avançar, né, Léo? Infelizmente, a gente tem que avançar. E eu acho que essas lives, hoje, graças às redes sociais, a gente está se conectando mais. Eu vejo que os movimentos estão se organizando de forma orgânica. O Lucas Siqueira, Dionísio, mandei um oi para ele no WhatsApp, ele não me respondeu, que eu estou querendo chamar ele como primeiro suplente LGBT, até agora ele não me respondeu, esse ordinário. O Lucas agora foi importante, Renata. Dando a bola mais para nós. Tá. Menos mortais como nós, ele ignora selvagem. Eu sempre falei assim, nossa, o Luquinha é um menino tão bom, tão educadinho, prestativo, agora, não dá nem oi pra gente no WhatsApp. Acabou. Agora virou suplente. A Poliana aqui de Londrina, graças a Deus, responde. Assim, oh, meu Deus, pelo menos alguém está respondendo, né? Não, a gente podia estar discutindo 500 mil coisas, por exemplo, com o Estado do Paraná inteiro, sobre políticas públicas, sobre isso, sobre aquilo, mas quando a gente vai ver o Estado do Paraná inteiro, quando ele está chamando a população LGBT para discutir, ele só chama Curitiba. A Renata aparece porque ela quer. É que nem eu que comecei aí nas reuniões da Sejuf, porque sim, você está representando quem? Eu mesmo. Mas vou contar para você. Mas, Fabiana, vou contar para vocês que foi bem assim. Fabiana, eu tenho coletivo, aí agora eu falo que eu falo em nome do meu coletivo. A minha entrada no movimento social, para começar a ser referendada nos espaços públicos aí, eu entrava, as ONG todas entravam para fazer a conversa e entrava eu atrás. Mas o que você está fazendo aqui? Não, eu estou representando as lésbicas. Não, mas eu vou falar pelas lésbicas. Eu falei, cara, você é homem. Fala pelos gays. Tá, muito bom. Fala por mim. E foi assim, para entrar no gabinete do governador, eu parecia uma sombra, assim, ó. Mas foi. E eu hoje estava indo nesse vácuo também. Agora eu faço assim, Léo. Eu, quando me chama, eu falo assim, vai falar pelo quê? Eu falo assim, pelas travestis do interior que não tem hormônio. Eu quero meu hormônio, quero minha cirurgia. Estou precisando de uma buceta. Sabe quem foi me colocando nos movimentos, nessa questão de política pública? Marizinha do Mães. Marise? Marise. Ela gosta de um barulho. Ela começou assim, eu vou levar você para as escolas para você falar. Vamos, agora eu vou levar você ali para você falar. Agora vem aqui. Tanto que as pessoas, quando ela falava que ela tinha um filho trans, as pessoas achavam que era eu. Sabe, Fabiana, a Marise foi uma das primeiras cursistas dos nossos eventos de educação, do Encontro Estadual de Educação LGBT, em 2009. E daí ela começou, nossa, essa mulher se transformou, menino. A escola onde ela estudava, ela começou a pautar, e se transformou, né, nessa mãe pela diversidade aí, tão linda que ela é, uma grande amiga nossa também. É famosa, famosíssima. É outra que você pode viajar o Brasil usando o nome, tá? É outra que você... O professor William, que estava falando na live, ele é psicólogo, e aí ele tem especialização, e ele ajuda muito o movimento LGBT de Londrina, e principalmente as meninas trans. Então, ele criou ajudou na construção de uma rádio comunitário trans, que é a Babado Querida,
ajudou a Mel Campos, que agora está na Itália, com a questão de criação de produções culturais. Nossa, o cara é lacrador. Tipo assim, ele fala que ele é uma bicha sextagenária, que ele está com 60 e pouquinhos anos. Então, tipo assim, o cara é super parceiro. Então, tem algumas pessoas que eu descobri que a gente pode viajar ao Brasil usando o nome. Que daí você fala o nome, tipo, você não é agredida, você é bem recebida, tem cafezinho, tem... isso é muito legal. A da Mel, eu conheci aquela Renata Carvalho, que é atriz, Sim, e aí conheci a Renata Carvalho, usando o nome da Mel. Aí eu fui no camarim da Linda Quebrada, porque eu era amiga da Mel, que era militante do Paraná. Então, por exemplo, assim, eu falei assim, nossa, não vou passar necessidade. Então, eu sou assim, dessas. Não é legal, Fabiana, essas conexões? Certa você, ué, certa. A gente precisa aproveitar os espaços que a gente encontra, ué. Como é que a gente vai fazer a luta se não tem como passar por ela? Não é? Ué? Quem acabou me arrancando, me apresentava para todo mundo, era a Marizinha. A Marizinha era um tal de, vem aqui, ó, esse aqui é Fabiano, esse aqui é Homem Trans, chama ele para falar, eu conheço, chama o Fabiano. Foi assim que eu fui aparecendo, e assim que eu fui descobrindo que tem lugar que a gente pode discutir as coisas que ninguém discute. Né? Eu acho que a questão da liderança tem vários espaços, né, Léo? E existem vários diálogos, várias performances. Por exemplo, uma coisa na Capital que eu vi, a Maite Schneider, que eu sou apaixonadíssima por ela abriu um mercado muito no mundo do teatro. Sim. Aí a Maite foi embora e ninguém ocupou mais esse espaço. Era da Maite. Foi embora a Maite e a Léo Glick, que também era outra artista, né, atriz, minha prima, aliás, minha prima de sangue, que nós temos uma família bem diversa, bem linda, aliás. Nós temos 4 gays, 5 sapatão e 2 trans na família. É uma família bem diversa. A minha transição foi, de certa forma, porque eu assisti uma palestra da Maite, milhões de anos atrás, que depois eu conheci a Carla. Então, a Maite, ela é um espelho para mim, sabe? E aí, eu andava muito no mundo cultural, assim, sabe, Fabiano? E aí, a Maite, ela me deu alguns espaços, sabe? Tanto é que eu fiz uns espetáculos, eu fiz um espetáculo sendo eu mesma, né? E aí, como a Maite tinha cabelão preto na época, aí as pessoas falaram assim, você é a Maite? Que é, né? Não, né? Aí, então, a Maite, eu aproveitei essa brecha, né, que a Maite abriu. E isso é muito importante a gente saber. Existe um mercado gigantesco para as travestis, tanto para palestra em região metropolitana, tanto no interior, quanto movimento de prostitutas, quanto movimento de trabalhadoras, sabe? Então, por exemplo, assim, existe muitos espaços e a gente nunca vai conseguir representar um todo, né? Ou esse olo, né? E aí a gente só consegue representar quando a gente chama o Fabiano, quando eu chamo a Léo, quando eu chamo a Maiara numa outra live para trazer o protagonismo dela da região metropolitana, quando eu chamo o professor William, quando a gente vai englobando todos em um movimento social, a gente consegue representar um todo. Mas antes disso, é só apenas a Renata, a Léo apenas a Léo, e a gente vê que a gente precisa desses espaços, né, Léo, para a gente avançar. Sim, e a gente precisa ir enfiando a cabeça, né? Porque eu fui descobrindo que é assim, você vai metendo a cara e vai dizendo, não, eu vim aqui, porque não pode vir. É isso mesmo, é isso mesmo. Ué. E aí é muito legal, porque aí você começa a ser chamado para ocupar espaços que antes não existiam, né? Eu comecei a falar com empresas por causa disso. Eu comecei a ser chamado para falar sobre existência trans no mundo corporativo por causa disso. Eu comecei a falar, da empresa querer começar a entender a diversidade, significa que ela precisa combater algumas coisas primordiais. Por exemplo, esse papo de que existe um tipo de piso salarial para homem, outro para mulher, de que tem um questionário de admissão para homem, outro para mulher, de que, né, eu fico perguntando para a mulher o que ela vai fazer com o filho, se ela tiver filho, se ela não tem filho, onde vai o filho, e daí para o homem o máximo que eu pergunto é se ele tem filho fora do casamento para pagar a pensão para separar isso no RH. Esse tipo de discussão sobre a preocupação e o cuidado com o combate ao preconceito com identidade na empresa e tal. Esse tipo de coisa foi sendo trazido para mim
por causa desse negócio de ficar metendo a cabeça, de dizer, não, peraí, o que vocês estão fazendo aí no poder público? Mas eu quero ouvir porque eu quero ouvir, porque eu falo sobre pessoas trans, eu converso com pessoa trans, eu sou uma pessoa trans. Eu quero entender que processo é esse, que é super transexualizador, que tem um cipate maravilhoso, sensacional, espetacular, e os meninos vão na UBS lá de Califórnia e não conseguem atendimento. E aí? E o cara fala que vai encaminhar ele para Curitiba, mas ele tem que vir sozinho. Que papo é esse? Eu quero saber. Então, assim, de verdade, a gente precisa dar a cara e a gente precisa desses espaços de diálogo, de congregação, para a gente perceber que a gente não precisa dar a cara sozinho e que dá, sim, para a gente contar com as pessoas, porque as pessoas vão fazer o coletivo do movimento e vão mover, inclusive, as ONGs nesse sentido. Porque se a gente não tivesse um movimento de pessoas se agitando, as ONGs também não mudariam. A gente não se reorganizaria enquanto movimento, né? Sabe que eu fui fazendo bem isso, eu fui enfiando a minha cara em tudo quanto é lugar. Quando eu saí para me tratar, fazer meu tratamento de saúde em final de 2014, começo de 2015, foi um tal de ouvir e todo mundo assim, ufa, a Léo está afastada. Porque eu sou a pessoa a chata do rolê. Você viu, você teve várias reuniões comigo, eu não passo a mão em governo nenhum, seja de esquerda ou de direita. Eu estou em busca de direitos, em busca de política pública. Então, eu vou na cara de quem for. Então, eu sou a chata do rolê, né? Léo. Então, foi uma... Quando eu voltei, Fabiana, as pessoas falavam assim, ai, Léo, não era melhor você ficar mais um tempo afastada? Que sacanagem! Que absurdo! Fala, Renatinha. Ei, Léo. Léo? Fala. Fala, Renatinha. Não, e aí a Léo, a Léo, assim, aí tem manifestação dos professores, a Léo está presente, tem reunião dos metalúrgicos, tem manifestação dos metalúrgicos, você está presente, tem marcha das mulheres, você está presente, tem parada LGBT, você está presente, tem marcha dos professores, greve dos professores está presente, aí tem manifestação que estão queimando pneu nas ocupações, porque a polícia está botando fogo nos barracos, a Léo está presente, então, por exemplo, assim, é muito gostoso como você vê como a Léo flui dentro dos movimentos sociais. E essa pegada, né, Léo, que você faz. É muito legal isso mesmo. É muito legal. Eu tenho... É assim, quando eu sempre tive muito a questão da defesa, eu luto pelos direitos humanos já faz 30 anos, né? E comecei a focar a minha luta no movimento LGBT, e especificamente no movimento de lésbicas, em 2005 ou 2006. Aí, essa questão dos direitos humanos, para mim, é uma coisa fundamental, né? Eu não posso, veja, eu não posso ver nenhuma população sendo violentada, estigmatizada. Para mim, é uma... Então, veja, nesse momento de pandemia aí, nós, na Liga Brasileira de Lésbicas, aqui no Paraná, atendemos a violência contra a mulher de uma forma geral, atendemos várias violências vindas do racismo e homofobia, transfobia, violência contra crianças e adolescentes, aí as invasões da polícia na comunidade, entendeu? Eu não consigo ficar quieta. Se eu vejo isso acontecendo, e é engraçado que meu telefone... Olha, mas é assim, acontece o BO, 1 minuto depois toca o meu telefone. A Daiana falou que meu telefone é igual o SAMU. Ai, gente, eu levanto de madrugada mesmo, para ir onde for necessário. Eu acho que é um compromisso meu com a vida, entendeu? Eu devo isso, e essa nova oportunidade de continuar viva, essa minha nova vida, porque isso, eu nasci de novo, sim, né? Depois que eu venci o câncer, eu nasci de novo, porque a probabilidade minha de morte era muito grande. Então, eu me dou totalmente a essas brigas e lutas aí. Bem, maravilhoso isso. Ó, eu vou passar para... Carla Amaral apareceu! É verdade, a Caroline Nascimento está comigo em todos os lugares onde eu vou, a Carol está junto. Cara, onde precisa discutir direitos, a Carol aparece. A Carol é igual eu.
Tá discutindo qualquer Próximo. coisa, a Carol tá lá. Ela Na tá lá. de Carol. Eu não, a Carol, Fala ela tem nisso, um dia tem de a live 90 da horas, Carol. né? Carol tem um dia de 90 horas, porque A ela live da participa Carol de também 90 tá agendada reuniões já. por dia. Oi? A Carol vai live falar da aqui Carol também? também tá agendada. Mas... Tem. Aí é. com ela vai participar Aliás, tem uma programação muito o linda defensor ainda, né, gente? público. À frente, né? tá sim. Ó, A programação muito Renato linda. fez um Eu acho que espetáculo a importantíssimo. Carol vai participar, eu acho que o defensor público e o Márcio da CUT. Acho que é isso, se eu não me engano. Bem, gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Foram quase 2 horas de live. Primeiro, pelo teu protagonismo, Fabiane, dizer que você é muito importante para as falas que eu não consigo impactar, né? Você com a tua vivência de homem trans é muito importante. E eu, quanto a esse corpo, essa mulher trans, eu me identifico com a travesti, eu sempre estarei abrindo espaço para que você possa reinar e falar da complexibilidade do que é ser um homem trans. Porque eu só tenho a vivência da mulher trans, né? Que eu venho, então, eu quero agradecer também a Léo, por tudo que ela representa na minha vida, por essa parceria maravilhosa, que sempre está vinculada da capital com o interior, que a gente consegue fazer alguns rolês juntas. Muito obrigada por não me esquecer, por me aturar, porque eu sou chata. Obrigada de coração. Você encerramento e agradecer. Tá falhando, né? Tá falhando. Falhando, né? Tô falhando. Ó, travou ali. Travou. Renatinha, você tá aí ainda? Oi. Voltou. Que bom. Olha lá, a Catiuxa fez uma pergunta bacana lá. Tá vendo aí a pergunta? Pergunta para todos na live, na visão de vocês, o que está faltando, o que precisa ser feito para que as organizações possam se levantar. Força! Né? Não tá fácil nesse momento, principalmente quando a gente tem aí um desmonte de políticas públicas, a não execução de projetos que visibilizem a população LGBT, a não vontade do governo federal de trabalhar com essas demandas, né? Então, não só federal, né? Nós temos um problema muito grave no Estado, né? O nosso Estado e o nosso município, eles têm uma dificuldade de trabalhar com essas pautas, né? Não, é um processo do tipo, olha, vamos chamar vocês para conversar. E fica, né? Uhum. E vamos deixar lá no cantinho do pensamento, né? Mas, Renatinha, como você está finalizando, eu quero te agradecer muito mesmo por você me ter dado esse momento tão prazeroso de estar do lado do Fabiano. É um menino que eu tenho muito carinho, sabe? A gente anda conversando aqui, nós dois, por baixo dos panos aqui. Vamos tramar algumas coisas, sabe? Vocês ainda vão saber, né, Fabiano? Renata, conte sempre comigo, você sabe, você mora no nosso coração. Um beijo, Fabiano. Beijo, Solina. Eu agradeço, achei muito sensacional. Vocês foram espetaculares. Eu tenho prazer de estar com vocês duas, tanto o Renato quanto com o Léo. Respeito muito vocês, o trabalho de vocês, e me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Né? Que legal. Me sinto parte importante do processo histórico. E sim, nós vamos fazer muita bagunça conversando, dialogando e mudando as políticas públicas que a gente tem aqui em Curitiba, na região metropolitana e no Paraná. Obrigado. É isso mesmo. Um beijo para todo mundo que está nos vendo aí. Catuxa, saudades. Beijo, Catuccelli. Onde que sai aqui, Neném?